que pode lançar mundos no mundo. No capítulo 1, nós falamos da pintura rupestre, destacamos a possibilidade de reconstruir por meio de imagens um pouco da história do homem pré-histórico. As imagens nos contam de um tempo que, por mais distante que esteja, faz parte da nossa formação cultural. Não é diferente com a produção de narrativas, a transmissão oral comum no passado e ainda viva no presente constitui o cerne da nossa literatura. Antes de haver o registro escrito das famosas obras Ilíada e Odisseia, cujo autor seria um homem chamado Homero, houve a transmissão oral dessas histórias por meio de cantos. Isso ocorreu na Idade Média, a partir das cantigas, que eram cantadas pelos trovadores. Na Idade Média, poucas pessoas eram alfabetizadas, então as cantigas faziam sucesso. Na abertura do capítulo 2, traz a passagem do livro do Gênesis da Bíblia, que apresenta a explicação do cristianismo para a pluralidade de línguas. E nós temos a imagem da Torre de Babel. Segundo o Antigo Testamento, Gênesis, a torre construída na Babilônia pelos descendentes de Noé, com a intenção de eternizar seus nomes. A decisão era fazê-la tão alta que alcançasse o céu. Esta soberba provocou a ira de Deus, que para castigá-los confundiu-lhes as línguas e os espalhou por toda a terra. Esse mito é provavelmente inspirado na torre do templo de Marduk, nome cuja forma em hebraico é Babel e significa porta de Deus. Hoje entende-se essa história como uma tentativa dos povos antigos de explicarem a diversidade de idiomas. No entanto, ainda restam no sul da antiga Mesopotâmia ruínas de torres que se ajustam perfeitamente à Torre de Babel, descrita pela Igreja. E o fascínio do ser humano pelas narrativas, o fascínio pela ficção, pois a gente não vive sem ela. Prova disso é o interesse pelas telenovelas e seriados da Netflix. Ler e ouvir a narração de uma história e assistir a ela, por mais próxima ou mais distante que esteja da nossa realidade, é algo que também nos caracteriza. Buscamos o imaginário, necessitamos do imaginário para sobreviver, recorremos a ele para compreender os seres e as coisas. Se a literatura não é simplesmente entretenimento, não deixa de entreter o leitor na medida em que o envolve uma rede de situações que compõem o enredo da história. Essas situações o levam a pensar e o desafiam, e não o conformam, o tornam crítico. O teatro grego, por exemplo, por meio de conflitos em que ora o público se via representado, ora via representado uma figura pública, tinha um papel social regulador. O teatro assumiu outros papéis sociais de geração em geração, mas não perdeu, como a literatura em geral também não, a necessidade de contar uma história e de questionar. Segundo alguns estudos, em Atenas o teatro ganhou uma caracterização especial ao reforçar a existência de suas instituições e justificar as ações que marcaram o desenvolvimento do imperialismo ateniense. Logo após a apresentação de uma peça teatral, os atenienses costumavam exibir as riquezas obtidas através da cobrança de tributos imposta aos seus aliados. Desta forma, o teatro se transformava em um importante palco onde o triunfo ateniense era aplaudido por seus políticos, anciãos, soldados e leitores.
Imagens de clássicos da literatura ocidental também estão na abertura do nosso livro. A primeira imagem, ela é do livro Hamlet, escrita por William Shakespeare. Neste livro Hamlet tem a famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. Nesta imagem aí tem a famosa cena em que Hamlet, o príncipe da Dinamarca, está segurando a caveira de seu antigo bobo da corte. Inclusive, Hamlet é leitura obrigatória do vestibular da URGS deste ano. Outra cena famosa, que é a cena do balcão entre Romeu e Julieta, também outra obra, outro clássico escrito por William Shakespeare. E outra imagem de outro clássico é Dom Quixote, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, e essa imagem está Dom Quixote com seu fiel escudeiro Sancho Panza. As obras de William Shakespeare, elas são textos, são livros curtos, pequenos, mas assim com uma profundidade e uma densidade, assim, onde tu tem que estar muito atento à leitura para compreender a obra. É teatro, William Shakespeare é teatro. E já o livro Dom Quixote, ele tem mais em torno de 600 páginas. Aí não é um texto de teatro. Nós vimos que a necessidade de narrar é inerente à humanidade, tanto assim que ela aparece em todas as culturas e em todas as épocas, inclusive na pré-história. E para vocês, como é que a ficção está presente na vida de vocês? E segunda pergunta, qual é a diferença entre narrar um evento e descrever um evento? Eu lanço essas duas perguntas para vocês. Vocês respondem elas no caderno, tirem uma foto, postem na Iônica e eu quero ver essas respostas de vocês, ok? E nós vamos fazer um trabalho bem legal com elas. Final, o que é literatura? Como todas as formas de arte, a literatura é um modo de representar, que ao trabalhar com o imaginário nos coloca em contato com a história, contada por um determinado autor. Assim sendo, até a obra mais realista é considerada um simulacro, pois recria o real, produzindo um novo efeito de sentido com base em um determinado ponto de vista. É por isso que, em ficção, não se pode falar em verdade, mas sim em verossimilhança, ou seja, a coerência de sentido interno à obra literária. Um exemplo é a novela Novo Mundo, onde eu tenho a verossimilhança, porque fatos que são narrados na novela não são totalmente reais. Porque se fossem totalmente reais, seria muito chato conhecer a história de Dom Pedro I e a princesa Leopoldina. Vem comigo a leitura de pequena crônica policial escrita pelo escritor Mário Quintana. Jazia no chão, sem vida, estava toda pintada. Nem a morte lhe emprestara a sua grave beleza. Com fria curiosidade, vinha gente a espiar-lhe a cara. As fundas marcas da idade, das canseiras, da bebida, triste da mulher perdida que o marinheiro esfaqueara. Vieram os homens de branco, foi levado ao necrotério. Enquanto abriam, na mesa, o seu corpo sem mistério. Que linda e alegre menina entrou correndo no céu? Lá continuou como era, antes que o mundo lhe desse a sua maldita sina, sem nada saber da vida, de vícios ou de perigos, sem nada saber de nada. Com a sua trança comprida, os seus sonhos de menina, os seus sapatos antigos. Agora acompanhem comigo o texto 2. No hospital da cidade de Marabá, em plena Amazônia, uma menina da qual se conhece apenas o primeiro nome,
Rosália. Dá entrada na emergência. Ela está em coma, tem as vestes rasgadas, o rosto dilacerado. Rosália tem apenas 13 anos. Ela havia sido aliciada por 2 homens a entrar clandestinamente no garimpo de Serra Pelada. Em troca de algum dinheiro, iria manter relações sexuais com 2 garimpeiros. Isso fora o combinado. Mas os fatos se sucederam de forma diferente. Ao entrar no garimpo, onde até então não era permitida oficialmente a entrada de mulheres, Rosália foi forçada a manter relações sexuais com mais de 30 homens num só dia. Completamente desfigurada, em coma e com violenta hemorragia interna, ela foi levada às pressas para o hospital de Marabá. Não houve jeito. 4 horas depois, a pequena adolescente morria, deixando atrás de si mais do que a história de uma criança prostituída e sexualmente violentada na Amazônia brasileira. A história de Rosália, uma menina das ruas de Marabá, registrada pelo posto policial da cidade, no fundo é idêntica à de dezenas de milhares de outras meninas e meninos do Brasil entregues à prostituição. Com maior ou menor grau de violência, suas histórias constituem um dos aspectos mais cruéis e dolorosos da geração de rua do país. Uma das mais comuns brutalidades a que está exposta essa infância marginalizada. Reportagem especial publicada na revista Afinal de São Paulo. A simples leitura teria indicado quase de imediato que estamos diante de diferentes tipos de texto, já que seus autores tiveram intenções diversas ao escrevê-los e que a maneira de empregar a língua portuguesa difere em cada um deles. Podemos classificar assim os textos lidos. O texto 1 é o texto literário, que trata de aspectos do mundo real, mas narra poeticamente a morte de uma prostituta que não se refere a nenhuma mulher em especial. Ela foi criada pelo poeta Mário Quintana. Já no texto 2, eu tenho um texto não literário. Um texto jornalístico que narra a morte de uma menor prostituída. A garota do texto 2 não foi inventada pelo jornalista. Ela já existia antes do texto ter sido escrito. Tanto que o texto diz qual é a fonte da sua publicação. Na revista Afinal, reportagem especial. Uma reportagem é uma notícia narrada de forma mais detalhada. A notícia é um texto seco e objetivo. Já a reportagem é um texto que detalha uma notícia. Os textos literários, os seres, as coisas e os fatos só passam a existir depois que o texto foi escrito. Depois que o texto foi escrito, que os seres e as coisas e os fatos passam a existir. Empregando a língua, o escritor inventou, criou um mundo que não existia antes de o texto ser escrito. Esse mundo pode sim assemelhar-se ao mundo real, mas não tem uma correspondência exata no mundo real. Portanto, é um mundo que só existe no texto. A prostituta do texto 1 não se refere a mulher nenhuma em especial. Ela foi criada por Mário Quintana. Já nos textos não literários, referem-se a seres e fatos reais. Transmitem alguma informação sobre esses seres e fatos. Quando os textos forem escritos, aqueles seres já existiam, os fatos já haviam ocorrido ou estavam ocorrendo, como a garota do texto 2, que não foi inventada pelo jornalista. Ela já existia antes de o texto ser escrito. Gurizada, quem escreve literatura tem a intenção de criar um universo de ficção, ou seja, um universo imaginário que o leitor não conhece antes de ler o texto. Podemos dizer que ficção é o resultado da imaginação, da invenção, da fantasia de alguém.
Portanto, textos literários não se confundem com documentos ou retratos da realidade, pois resultam da capacidade de invenção do escritor. É claro que, obviamente, o texto literário ele mantém uma relação com o mundo real. Olha a novela Novo Mundo, quando a história de Dom Pedro I e da princesa Joaquina, ela é adaptada para a teledramaturgia. No exemplo lido que nós lemos agora dos dois textos, o autor faz referências a ocorrências do mundo social. Os dois autores, prostituição, morte, crime, do mundo psicológico, tristeza, pureza, e as coisas do mundo físico, mulher, cais, marinheiros, necrotério. Mas o escritor não é obrigado a se ater a essas realidades. Ele pode criar a partir dessa realidade. Muitas vezes, partindo de elementos da realidade, o autor inventa situações que seriam consideradas absurdas fora da literatura. Veja esse trecho aqui, escrito pelo escritor Murilo Rubião. Eu não tirava os olhos do homem. Sua magreza me fascinava. Contudo, foi Arthur quem chamou a atenção para um detalhe. Ele está ficando transparente. Assustei-me. Através do corpo do homenzinho viam-se os objetos que estavam no interior da casa. Jarras de flores, livros, misturados com intestinos e rins. O coração parecia despendurado na maçaneta da porta, cerrada somente de um dos lados. Evidentemente, esse fragmento não foi retirado de um documento, de uma notícia ou de um texto científico. Trata-se de um trecho de texto literário. Toda obra de ficção, ela emprega uma língua que pode ser enquadrada como literatura. Desde uma narrativa que você tem inventado até um romance de um escritor muito conhecido. Sim, na literatura não há mentiras, já que tudo é possível no mundo da literatura. No texto literário não se aplica as noções de verdadeiro ou falso, porque as palavras do autor bastam para criar um mundo paralelo ao mundo real, um mundo de fantasia. Não se pode perguntar a respeito do texto 1, por exemplo, se a personagem do texto realmente existiu, se morreu esfaqueada por um marinheiro, enfim. Se o poeta Mário Quintana se inspirou num fato ocorrido com uma prostituta ou se tudo foi resultado de sua bela imaginação. Então, a produção literária ela é composta por dois componentes, o real e o imaginário. Isso é bem importante vocês terem em mente. Real e o imaginário. Muito bem. Já no texto não literário, as informações podem ser verificadas sim. O que significa isso? Significa que as palavras do cientista, do jornalista, do historiador não valem por si mesmas. Elas referem a fatos e seres que estão fora do texto e cuja existência pode ser comprovada ou não. É possível, por exemplo, verificar se as informações veiculadas pelo texto 2 são verdadeiras, verificar se realmente existiu a garota de nome Rosália, se ela de fato morreu, se a causa de sua morte foi a violência narrada. Sim, porque não é um texto literário. Afinal, para que serve a literatura? A literatura ela pode ter várias funções e falar sobre a função da literatura não é uma tarefa das mais simples, porque a produção artística não tem nem deve ter um sentido de utilidade, como se o único fim dessa chave fosse abrir uma porta. Ela pode ser uma chave e abrir 1001 portas, mas nenhuma delas a
explica por inteiro. Em outras palavras, a função da literatura não está na ideia de entretenimento com a qual se pode confundi-la, mas naquilo que o contato entre o leitor e o texto proporciona. O desafio de pensar o mundo e o ser humano. O leitor também é um escritor, sim. Cada pessoa percebe o texto literário de forma subjetiva, criando significados e interpretações diferentes para o mesmo texto. Por isso, o leitor pode ser considerado coautor de sua versão pessoal do texto. Todos os dias nós ouvimos a narração de um fato. Ele pode ser real ou imaginário. Em qualquer telejornal, por exemplo, os fatos são apresentados em uma sequência de reportagens que procuram nos dar uma visão abrangente do que aconteceu no dia a dia. Somos ouvintes de uma fala que pretende ser a mais imparcial possível, mas que não alcança tal imparcialidade em virtude da própria edição, que tem o trabalho de selecionar, cortar e organizar o conteúdo transmitido. De certo modo, o editor do texto ocupa o lugar do contador de histórias, pois ele nos conduz pelos fatos de acordo com o que julga mais importante. A maneira como as notícias são transmitidas é decisiva para a maior ou menor repercussão de um fato, como se a ênfase dada a um aspecto e não a outro correspondesse ao grau de importância do fato em si, o que não é verdadeiro. Uma transmissão de TV ou de rádio utiliza recursos tecnológicos avançados. O jornalista dispõe deles para se aproximar do telespectador, do ouvinte, e envolvê-lo por uma narrativa. No entanto, na base dessa transmissão está um recurso ancestral que não se perdeu no tempo com o avanço tecnológico: a fala. E fica a pergunta: a imprensa é mesmo imparcial? A literatura, sim, ela tem origem na tradição oral. Claro que sim. Ela é um recurso ancestral que não se perdeu no tempo e nem com o avanço tecnológico, como eu falei há pouco, a fala, né? Então, a transmissão oral, ela não se enfraqueceu com a invenção da escrita, porém, a escrita transformou a relação entre o narrador e a memória. Com a possibilidade de registrar por escrito uma história, memorizar cada passagem dela ficou menos necessário. Logo, o exercício da memória passou também por uma transformação. Seja como for, a transmissão oral continua a ser decisiva para a preservação das tradições de uma sociedade, dos valores que a engendram, da cultura. A criação de mitos, lendas e narrativas passa pela possibilidade de que eles sejam veiculados, compartilhados e apropriados pela sociedade como o seu patrimônio. A relação com o livro não se esgota com a leitura. Os efeitos do texto literário sobre o leitor podem ser maiores ou menores, amplos ou restritos, superficiais ou profundos. O romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, foi um romance que fez muito sucesso durante o período chamado ultrarromântico, onde os escritores, eles expressavam seus sentimentos e emoções assim de forma muito intensa, muito apaixonada. E esse livro, ele conta a história de um jovem que, ao ser renunciado, não ser mais desejado por sua amada, ela larga este jovem e ele se suicida. Então é a emoção ao extremo. Ele se suicida. E o que acontece com isso? Os jovens na Europa começam a se suicidar. Então o livro,
ele passou por um bom tempo a não ser comercializado na Europa, porque os jovens europeus começaram a se suicidar, inspirando neste livro que fez muito sucesso neste período chamado ultrarromântico da literatura.